Olha aí, pessoal, que maravilha, que coisa impressionante que é a justiça estatal, como é uma justiça altamente confiável, né? Principalmente se estivermos falando das altas esferas da justiça aqui no Brasil, STF e coisas do tipo, né? Olha só essa situação aqui. O senhor Cristiano Zanin, ministro primeiro escolhido neste governo Lula 3.0, primeiro apoiado pelo Molusco nesse seu terceiro mandato, foi escolhido como relator de uma ação aí que tem como polo aí passivo o PT e o advogado, ou melhor, a advogada do PT nesse caso aqui, é a mulher do Zanin. Olha que coisa, né? O cara já foi advogado do PT, advogado do Lula, foi indicado pelo Lula para o STF, agora ele vai julgar o seu antigo empregador e quem está defendendo o seu antigo empregador é a sua mulher. Realmente, isso é uma coisa que não faz, assim, não tem nem palavras para descrever o quão absurdo é esse caso, mas, como diria o Toretto lá do Velozes e Furiosos, isso é Brasil. Vamos dar uma olhada nesse caso aqui, tentar entender, será que ele pode realmente aí ser o relator desse caso aí, o relator dessa ação? Vamos analisar essas informações aqui. Não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, o caso em questão aqui envolve o Flávio Bolsonaro e o PT, né? Porque é isso que justifica essa situação estar no STF, uma vez que trata-se de uma multa de R$ 5.000 aqui apenas, não é uma coisa muito relevante. Mas o que aconteceu aqui? No passado, houve uma publicação feita pelo Flávio Bolsonaro aqui durante a campanha de 2022, fez uma postagem nas redes sociais aí, associando o PT ao PCC, o primeiro comando da capital, né? Foi uma postagem aqui feita com uns símbolos ali do PCC e a sigla do PT em um vídeo, e o senador colocou ainda a legenda no vídeo dizendo o seguinte, né? Entendem por qual razão os bandidos odeiam tanto o Bolsonaro? E aí ele foi condenado, na época da publicação disso aí, pelo senhor o Paulo de Tarso Sanseverino aqui, que é do TSE, que é o TSE que lida com essas coisas aí, né? Mandou, então, o senhor Paulo de Tarso que o Flávio Bolsonaro apagasse a publicação e afirmou na sentença aqui o seguinte: a publicação associa de forma intencional o PT ao crime organizado, com o nítido objetivo de propagar desinformação na tentativa de interferir no pleito que se avizinha, né? Além disso, também o Flávio Bolsonaro foi multado em R$ 5.000 por conta dessa sua postagem, por conta dessa sua publicação. E aí ele recorreu, então, ao STF, pedindo para que essa multa fosse anulada, uma vez que a postagem ele já apagou, né? Falando da postagem em primeiro lugar, trouxe notícias aqui no meu canal. Na época em que saiu, foi veiculada a história, a notícia de que havia ali um diálogo cabuloso entre o PCC e o PT, isso é algo real, isso foi falado por bandidos, né? Não significa que o PT de fato tenha algum diálogo com isso, mas foi falado por um criminoso em uma ligação aí grampeada, né, pela justiça e tudo mais. Então isso é um fato, foi falado, foi afirmado de que existe uma ligação cabulosa, um diálogo cabuloso entre o PCC e o PT, e tem vários outros pontos também que nos fazem acreditar que o Partido dos Trabalhadores tem pelo menos um trânsito fácil junto a membros de organizações criminosas. O fato do PT apoiar o Hamas hoje em dia nos faz acreditar mais nisso, né? Mas na época que essa situação acabou sendo ventilada, o próprio Alexandre de Moraes proibiu todo mundo de falar que existe um diálogo cabuloso entre o PT e o PCC, né? Então, é aquela história, onde há fumaça costuma haver fogo. Mas enfim, Flávio Bolsonaro recorreu dessa decisão do TSE junto ao STF para que a multa, então, que ele foi condenado a pagar aí, fosse anulada de fato. Então, ambas as partes acabam precisando ser representadas nessa ação aí, tanto o PT quanto o Flávio Bolsonaro. E quem está defendendo o PT nessa história aí é a senhora Valesca Zanin, que é a esposa do Cristiano Zanin, volta a dizer, o primeiro-ministro indicado pelo Lula nesse seu terceiro mandato, aquela indicação ali do homem hétero,
branco, o típico padrão patriarcado, né, que causou tanta comoção com o pessoal da esquerda. E na época eu falei o seguinte, né, quando eu comentei esse caso aqui no canal, o vídeo nem deu muita repercussão na época não, mas eu mencionei que o grande interesse do Lula ao indicar o Zanin era ter um advogado particular dele ali e não ter um cara de esquerda, um sujeito progressista, nem nada disso. Era mais ter um advogado, um cara que defendesse os interesses dele ali dentro, né? E agora, então, o senhor Cristiano Zanin, que volta a dizer, era o advogado pessoal do Lula, advogado do PT, acho que o Dias Toffoli também foi advogado do PT, não é? Alguma coisa assim. Mas, então, um cara que tem uma ligação com o Partido dos Trabalhadores, foi sorteado aí, definido como o relator dessa ação movida pelo Flávio Bolsonaro e que tem como a outra parte ali, a advogada, a esposa do relator. Então, não dá para enumerar a quantidade de situações que tornariam o Cristiano Zanin suspeito nesse caso, né? Ele ser casado com uma advogada de defesa, isso já torna a coisa muito mais desbalanceada. O fato dele ter trabalhado ativamente para uma das partes que estão sendo alvo ali dessa ação, que fazem parte dessa ação aí e tudo mais, isso também por si só deveria desqualificá-lo como um ministro ali para atuar nesse caso, principalmente como relator, né? O fato é o seguinte, que até o momento ele não se pronunciou a esse respeito, não afirmou se vai prosseguir como relator ou não desse caso. Então a coisa não está definida ainda, pelo menos nesse sentido aqui. Agora, a verdade é que o Código de Processo Civil, no seu artigo 144, fala da questão da suspeição, né? Ele diz aqui o seguinte, né? Quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro ou qualquer parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, o magistrado não pode atuar no caso. Quando tiver essa situação aqui, obviamente se aplica o Cristiano Zanin por ser aí a advogada, a sua cônjuge, a sua esposa, né? Então, de fato, de acordo com o Código do Processo Civil, olha só a revisão ruim da galera, CPV, né? Fala sério, esse pessoal da grande mídia, eu vou te contar aqui. Mas, de fato, ele não poderia julgar essa questão, julgar esse caso. Se não fosse, é claro, o quê? Se não fosse o quê? Quem? O STF, que avaliou recentemente, quase que assim, de uma forma, eu diria, um timing perfeito, como o cara lá do canal Primeira Fila gosta de falar, né? Porque realmente o STF tratou desse tema recentemente aí, permitindo que magistrados julguem processos de clientes de seus parentes. Exatamente esse caso aqui, né? Então, o voto que foi acompanhado pelos demais aqui, foi o voto do Gilmar Mendes, que disse o seguinte, né, que essa restrição à atuação dos magistrados viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Fala sério, o mínimo que se espera de uma justiça é que ela seja isenta, né, que ela não tenha nenhum tipo de suspeição para que o julgamento seja feito de uma forma muito mais correta. Não é isso que estamos observando, mas olha só os argumentos incríveis do senhor Gilmar Mendes, o topo do poder judiciário brasileiro. O fato é que a lei simplesmente previu a causa de impedimento sem dar ao juiz o poder ou os meios para pesquisar a carteira de clientes do escritório de seu familiar, né? Ou seja, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que o juiz não é capaz de saber de antemão se aquele caso ali tem como um advogado ou ali uma das partes interessadas algum parente seu, né? Então olha que absurdo, que coisa ridícula, né? Como se a advogada não contasse para o marido dela que vai julgar um caso que vai cair na mão dele. Pô, fala sério, isso aqui é um completo absurdo, mais um dentre tantos, por parte do STF. Ou seja, sim, Cristiano Zanin pode ser o relator e julgar esse caso que tem a esposa dele como advogada do PT. Agora, se ele vai fazer isso ou não é outra história, mas só o fato de haver essa possibilidade nos demonstra o nível de insegurança jurídica que existe nesse nosso país. Agora, acredite, né? Você certamente se lembra, então você nem precisa acreditar. Recorde-se que essa corte, essa mesma corte, que pode permitir que um ministro, julgue um caso que tem como advogada a sua esposa, um caso que envolve o seu antigo empregador, essa mesma corte que pode permitir isso, tratou o Sérgio Moro como sendo um juiz suspeito e anulou todo o caso, liberou o Lula, fez todo o estardalhaço aí.
Realmente não existe qualquer base jurídica, base de direito, base de dignidade, de moralidade dentro desse STF. Isso aí é um antro de loucuras jurídicas que não tem precedentes neste país, na história brasileira. O tanto que eles avançaram nesse sentido é uma coisa absurda. O STF nunca foi grande coisa mesmo, essa é a verdade. Mas de 2019 para cá, desde que o Bolsonaro assumiu o seu mandato para cá, a coisa degringolou de uma forma absurda, de uma forma impressionante, de tal maneira que agora a gente até acredita que o Cristiano Zanin vai poder julgar esse caso aqui, que tem como advogada a sua mulher e que tem aí como parte interessada o seu ex-empregador, o pessoal do PT, né? Tudo bem que é um caso, eu volto a dizer, é de pouca relevância, uma multa de R$ 5.000. Flávio Bolsonaro vai tranquilamente poder pagar isso caso seja condenado, e vai ser condenado. Nem sei por que esse pessoal entra no STF para avaliar esse caso, provavelmente para dar mais visibilidade, mais publicidade, o pessoal vê realmente a injustiça que está sendo cometida, né? O caso é pequeno sim, mas abre um terrível precedente, mais uma mancha, mais uma mácula na justiça brasileira, na imagem da justiça brasileira, da justiça estatal, que, volto a dizer, é totalmente injusta porque permite que esse tipo de maluquice aconteça. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.